Vamos ler o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, dos versos 12 até o último verso 28. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 ao 28. Minha versão é NVI, então quem quiser acompanhar, fique à vontade. Diz assim: Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Esse é o texto que nós vamos refletir essa manhã, fiado na oração do nosso pastor Ricardo, que o Senhor nos abençoe e nos direcione. Bom, irmãos, o título dessa mensagem, acredito que é uma mensagem oportuna para o momento que estamos vivendo, um aniversário de 1 ano de fundação dessa igreja, se chama O Valor da Igreja Local. É um título simples, mas é um título extremamente importante, como eu disse, para o momento que estamos vivendo, não só local, mas principalmente para o momento que vivemos, como o pastor Ricardo já muito bem pontuou para a gente. Um momento de crise, um momento de incertezas, de dúvidas, um momento onde muitas igrejas encheram e outras igrejas esvaziaram. Essa é a verdade. A pandemia, como ele já disse, nos afetou de várias formas, física, mental, espiritual, emocional, de tantas outras formas. Mas, sobretudo, essa crise também atingiu a igreja. Hoje, a igreja cristã no Brasil, vou falar do Brasil porque é o nosso contexto, vive uma crise, sobretudo, de relevância. Também, devido a uma parte, né? A culpa é nossa, eu digo nossa no geral, porque a gente não fez isso, né? Mas é nossa no geral. Nós fizemos culto online, fizemos ceia online, batismo online e por aí vai, né? Casamento online e tantas outras coisas online. Em outras palavras, nós, de alguma maneira, esvaziamos a importância disso aqui. De novo, a igreja local. E para ficar bem claro a respeito do que eu estou falando e o que nós vamos falar, deixe-me citar aqui 2 grandes teólogos da história da igreja, muito conhecidos. O primeiro é Santo Agostinho, século V depois de Cristo, e o segundo é o capitão da reforma Martinho Lutero, século XVI depois de Cristo. Então, ambos teólogos e homens impressionantes, usados por Deus, eles concluíram 2 coisas muito importantes. Primeiro, Agostinho, é de Santo Agostinho aquela velha e boa definição de igreja visível e igreja invisível, que a gente usa muito no nosso dia a dia. O que é, pastor, a igreja visível e o que é a igreja invisível? A igreja visível nada mais é do que a igreja local. A Igreja Batista da Graça, em Nova Iguaçu, é a igreja visível, é a igreja organizada, é a igreja institucionalizada. Isso é a igreja visível. Agora, o que é a igreja invisível? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que amam a Deus, que creem no Senhor Jesus, que foram salvos pelo Evangelho da Graça, de todo o mundo, de todos os tempos. Segundo Agostinho dizia no seu texto, a cidade de Deus era a igreja que estaria nos altos céus, louvando, entoando louvores e glorificando o nome de Deus. Então veja, é uma verdade impressionante que esse camarada
concluiu. O segundo, Martim Lutero, tem uma frase muito famosa, você já deve ter ouvido, que existe salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. Você já deve ter ouvido essa frase, se não ouviu, está aqui. Existe salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. Uma frase, irmãos, extremamente precisa, sobretudo para o tempo que Martim Lutero vivia, e você lembra, como eu disse, ele é o capitão da reforma, porque antes dele houveram várias tentativas de reforma, né, frustradas inclusive pela morte, e depois dele também houveram outros homens que deram continuidade. Mas esse homem concluiu algo preciso e impressionante. Existe salvação fora da igreja, mas nunca fora de Cristo. Por que Martim Lutero disse isso? Ele não queria esvaziar a igreja, pelo contrário, ele queria mostrar para, naquela época, a igreja católica medieval, que a igreja não era detentora da salvação, e nem tampouco poderia vender, que era isso que acontecia, ou comercializar a salvação dos seus fiéis. Então a frase de Lutero vem por isso. Agora você percebe como essas duas conclusões, hoje, alguns séculos depois, elas chegaram até nós com uma espécie de justificativa para esvaziar a relevância e o valor da igreja. Justamente o contrário daquilo que as Escrituras vão fazer, principalmente no Novo Testamento, a partir da fundação da igreja com Jesus Cristo, em Mateus 16, mostrando a importância e o valor dessa reunião e dessa comunidade. É claro que nenhum desses dois teólogos queriam fazer isso, mas infelizmente, se você olhar a maioria das postagens que temos na internet, embora seja uma grande perda de tempo, mas se você observar o motivo pelo qual as pessoas falam que não amam a igreja, o motivo pelo qual as pessoas falam que não vão à igreja, a maioria desses motivos podem ser embasados nessas duas coisas que a gente falou. Ah não, porque a igreja é uma só, então não importa, se eu for na igreja ou ficar em casa, isso não significa nada. Enfim, a relevância da igreja tem ficado cada dia mais esvaziada. E isso, obviamente, é um erro, isso é uma heresia, por que não dizer isso? Mas sim, então chegamos ao texto de Tessalonicenses. Uma carta que eu diria que não existe uma melhor para falarmos sobre igreja e principalmente sobre o valor da igreja. Só para lembrar rapidamente, a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma espécie de carta amiga, é uma espécie de carta amorosa. É Paulo escrevendo para uma das melhores igrejas do primeiro século. Leia 1ª e 2ª Tessalonicenses e você não vai ver aqui palavras duras de exortação. Paulo não vai adjetivar negativamente essa igreja, como ele faz, por exemplo, aos Gálatas, como ele faz, por exemplo, aos Coríntios. Aqui não tem isso. Por quê? Porque essa igreja era um exemplo de igreja. Pelo contrário, é a carta que vem recheada de elogios, a ponto de Paulo dizer no versículo 7, se eu não me engano, no capítulo 1, de dizer, porque vocês são modelo para todos os que estão na Macedônia e na Acaia. Então veja, é uma igreja modelo. E aí Paulo, falando dessa igreja modelo, no final do capítulo, o texto onde nós lemos, é o texto em que Paulo vai dar algumas considerações para essa igreja. Não é exortação, é ratificação, é confirmação daquilo que eles deveriam fazer. E enquanto Paulo faz isso, na nossa opinião, Paulo está ressaltando o valor e a importância da igreja de Cristo Jesus. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. E antes da gente entrar, leia comigo o primeiro verso, primeira frase aqui, no versículo 12. Só para você entender como ele começa. Ele começa dizendo, agora lhe pedimos, irmãos. O ponto inicial de Paulo aqui é que a igreja é importante, grava isso para a gente poder caminhar, e a igreja tem valor, e ela é preciosa aos olhos de Deus, porque em primeiro lugar, nós somos uma família. Veja como é que ele chama os seus fiéis, os seus membros, as suas ovelhas, agora lhe pedimos, irmãos. É assim que Paulo trata não só essa igreja, mas todas as outras igrejas que ele plantou e que ele passou por lá. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O teólogo Warren Wiersbe, ele fundamenta isso de uma forma impressionante. Veja, ele comenta esse trecho e diz o seguinte, tudo em família. Paulo considera a congregação local uma família.
Cada membro nasceu de novo pelo Espírito de Deus e possui a natureza de Deus. Todos fazem parte da família de Deus. É triste quando os cristãos negligenciam ou ignoram a igreja local. Nenhuma família é perfeita e nenhuma igreja é perfeita. Mas, sem uma família para protegê-los e suprir suas necessidades, os filhos sofrem e perecem. O Filho de Deus precisa da família da igreja a fim de crescer, desenvolver seus dons e servir a Deus. Veja, irmãos, que texto preciso. A importância da congregação local. O que fazemos tem valor para o nosso Deus. E então, a partir daqui, Paulo nos dá 3 conselhos, ou melhor, 3 grandes aspectos que mostram a importância da família de Deus ou da congregação local. O primeiro é, ela cuida dos seus líderes. O primeiro aspecto fundamental da igreja local e que ressalta o seu valor é que ela cuida dos seus líderes, aqueles que foram colocados nela. Leiamos de novo, verso 12 e verso 13, diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, o primeiro ponto de Paulo é chamar a nossa atenção. Por que a igreja é tão importante? Porque, em primeiro lugar, ele colocou líderes sobre nós. Pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, enfim, ele colocou uma grande quantidade de pessoas sobre a nossa responsabilidade. E aí, antes dele dizer, isso é muito importante, antes dele começar a falar, por que é que nós devemos tratá-los assim e como devemos tratá-los, em primeiro lugar, ele lembra o que esses líderes fazem por nós e o que eles estão fazendo por cada um de nós. Primeiro ele diz, eles trabalham com esforço. O primeiro argumento de Paulo é isso, é que o trabalho pastoral, ministerial e, como eu disse, de qualquer obreiro e qualquer liderança, é um trabalho com esforço. A palavrinha grega que Paulo usa aqui significa de forma bem fácil, é trabalhar com exaustão. Significa um trabalho pesado. É interessante dizer isso, e eu não quero aqui, irmãos, de forma alguma, advogar em causa própria, porque eu também sou pastor, assim como o pastor Ricardo, e eu sei que tem vários outros irmãos aqui, líderes, seminaristas, enfim, que vivem isso. Não preciso advogar em causa própria, vocês têm visto o esforço do seu pastor, mas é importante sempre pontuar isso. Geralmente, quando se fala de esforço, principalmente o brasileiro, ele pensa em alguém trabalhando com construção civil. Ele pensa em alguém carregando um carrinho de pedra, né? Enfim, fazendo algum serviço pesado, que é um serviço honesto, é um serviço correto. Mas veja, quando a gente fala em esforço, a gente pensa necessariamente nisso. Então, quando a gente tem, em outras palavras, um pastor que visita muito, um pastor que sai muito, né? Enfim, que, por exemplo, quando vai participar da reforma da igreja, a gente chega na igreja, o pastor está lá pintando a parede. Não que o pastor não possa fazer isso, não deva fazer. Eu acho importante o pastor participar de cada ato da igreja. Mas veja, essa não é a função do pastor. E seu pastor não estará trabalhando com esforço sobre a sua vida se ele estiver pintando a parede. É isso, em primeiro lugar, que a gente precisa entender aqui. O trabalho do pastor é sofrido e é com muito esforço, sobretudo quando ele está dentro de casa preparando o seu sermão. Não há esforço mais poderoso do que esse. Como eu disse, não quero advogar em causa própria, mas para quem já passou por aqui sabe o esforço que é nós, seres humanos ímpios, pecadores, pequenos, limitados, olhar para a Escritura e implorar pelo Espírito Santo, por uma luz que seja, para entender e depois pregar esse texto. Irmãos, isso é muito difícil. Como dizia o grande pregador John Stott, não é como pegar uma planilha e executar um trabalho, não é assim. Não é como pegar um texto e interpretar esse texto, não é. Isso aqui é a palavra de Deus viva e eficaz. Não é brincadeira, então tem muito esforço. Como a história que o Rodrigo, né, Rodrigo? Ele sabia que eu ia falar dessa, né? O Rodrigo gosta de ilustração, Ricardo. Aí ele gosta de contar essa, né? Falou que tinha um pastor, né? Os membros passavam em frente à casa do pastor, só para ver o que o pastor estava fazendo durante a semana, né? Então, no primeiro momento, eles viram o pastor dentro do quarto, né, estudando, com a luz acesa,
E no segundo momento eles viram o pastor capinando na frente do quintal. E aí aquele grupo de membros passou, né? E quando passou pela janela, eles perguntaram: pastor, o que o senhor está fazendo? Aí o pastor estava lá dentro do quarto, né, preparando seu sermão, com a luz acesa, suado, né, Ricardo? Todo com nervoso, enfim. Aí o pastor gritou lá de dentro: estou trabalhando. E aí no segundo momento, quando eles passam em frente à casa do pastor, o pastor está lá capinando. Aí eles perguntam: e aí, pastor, o que o senhor está fazendo? Estou descansando. Irmãos, essa ilustração, embora simples, ela demonstra muito bem o que é a vida e o que é o esforço do ministério pastoral. Segunda informação que Paulo nos dá aqui é que eles nos lideram no Senhor. A palavrinha grega que liderar significa proteger e cuidar. É justamente uma palavrinha associada ao ofício pastoral. Ao ofício, sim, né, real, de pastor, o cuidado de pastor com as suas ovelhinhas. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o pastor nos lidera no Senhor. Ele não nos lidera de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com o seu próprio querer, ou de acordo com o seu próprio sentimento. Ele nos lidera no Senhor. Isso fica muito claro nas palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 2, onde ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Por isso, esse é um dos motivos, porque temos que cuidar dos nossos líderes. Terceiro, eles nos aconselham. Essa palavrinha aconselhar em grego significa literalmente advertir um desviado. É isso que significa a palavra. Advertir um desviado. Não sei se você sabe, mas a pior coisa do mundo não é ganhar uma exortação do seu pastor, ou do seu líder, ou do seu conselheiro. A pior coisa do mundo é a gente estar caminhando no caminho errado, pegando um desvio, né, como peregrino, um atalho, sendo agarrado pelo pântano da desconfiança, por exemplo, e ninguém no meio desse desvio tocar no seu ombro ou te gritar e dizer: meu irmão, sai daí, você está errado. Para com isso, muda seu comportamento, muda o jeito de você falar. A pior coisa que tem não é ser exortado, a pior coisa que tem é estar errado e não ter ninguém para te exortar. E Paulo mais uma vez ressalta: eles são importantes, eles precisam ser tratados dessa maneira, porque eles estão ali para te advertir no momento em que você errar. E aí sim, ele então fala o que é essa comunidade local e como essa comunidade local precisa tratar os seus líderes. E aí ele diz pelo menos duas coisas. Ele fala: tenham consideração por eles. A primeira ordem de Paulo aqui, o primeiro imperativo dele é: tenham consideração. Depois de vermos todo o seu trabalho por nós, a nossa reação para eles é consideração. E o que significa isso aqui na cabeça do apóstolo Paulo? Significa não somente ouvir aquilo que ele tem a dizer, não somente dar tapinha nas costas do pastor dizendo: olha, pastor, que excelente sermão. Mas principalmente, irmãos, essa palavrinha aqui envolve a prática da igreja. Você quer ver como que a igreja, ela tem consideração pelo seu pastor? Quando ela ouve a palavra pregada. Claro, se for a palavra de Deus pregada, ela ouve e pratica essa palavra. Irmãos, não há alegria maior para um pastor. Você viu o que ele acabou de dizer aqui? Que famílias inteiras foram salvas pelo Evangelho. No meio da pandemia, o Senhor nos fez frutificar, irmãos. Foi como eu disse: enquanto muitas igrejas estão esvaziando, graças a Deus as nossas estão enchendo. Isso é por quê? Porque nessas igrejas tem pregação do Evangelho, da poderosa palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então tenham consideração por eles. Segundo lugar, ele diz: tenham-nos em mais alta estima com amor. Não dá tempo de explicar, mas o que Paulo faz aqui, quando ele diz essa palavrinha, tenham-nos em mais alta estima, o português não consegue traduzir bem, porque no grego Paulo está usando dois superlativos para poder explicar como que nós devemos tratar os nossos líderes numa congregação local. Tenham-nos em mais alta estima com amor. A pergunta que a gente precisa fazer é: você ama o seu pastor? Você ama os seus líderes?
Você tem cuidado dele, você tem colocado ele acima dos seus pedidos de oração. Irmãos, como eu fico feliz, como ele disse, né? Participar de cultos de orações e ver as irmãs e os irmãos orando por mim, pela minha família. Irmãos, como isso nos fortalece. Claro, em primeiro lugar, por causa do poder da oração, do poder daquele para o qual nós oramos, mas também por ver o cuidado da igreja por mim e pela minha família. Irmãos, isso é muito importante, porque, de novo, nós somos uma família. E o pastor, né, diferente, sem querer, né, tacar pedra no telhado dos outros, mas diferente de outras denominações, o pastor na Igreja Batista, ele não é uma espécie de papa protestante. Ele não é uma espécie de santo, né, canonizado acima de todos nós. Não, o pastor na Igreja Batista, ele é um membro. O cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nós somos iguais e nós precisamos cuidar uns dos outros. Segundo argumento de Paulo, por que essa igreja é importante? Ela cuida dos seus líderes, mas porque ela cuida uns dos outros. Veja se não é esse o argumento dele, a partir do verso de número 13, parte B em diante. Ele diz: vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Irmãos, que trecho maravilhoso das Escrituras. Talvez aqui seja a parte mais importante desse texto. Por quê? Porque ele vai provar para a gente, ao mesmo tempo em que ele orienta a sua igreja, qual é a importância e o valor supremo da igreja local. E esse valor pode ser reduzido nessa única palavra grega que para a gente é uma frase que a gente lê, uns com os outros. Isso é uma única palavra, mas é uma palavra extremamente importante. Aqui só nesse texto ela é repetida 2 vezes. Primeiro ele começa dizendo, vivam em paz uns com os outros. Eu acredito que viver em paz uns com os outros é o que vai gerar para nós todas as outras ordenanças de Paulo aqui. Vamos ver uma por uma. Primeiro ele diz, exortem os ociosos. A palavrinha aqui que ele usa, exortar os ociosos, é a mesma palavrinha que eu usei e já expliquei mais acima. É advertir um desviado, ou seja, alguém que está cometendo erro, e o pastor vai lá e exorta aquela pessoa, a mesma coisa ele está dizendo agora. Ele está dizendo, a responsabilidade de exortarmos uns aos outros não é apenas do pastor ou dos seus líderes, mas é de cada um de nós. Veja, irmão, se somos uma família, você imagina um irmão mais velho fechando os olhos para o irmão mais novo? Vendo o irmão mais novo, né, fazer alguma coisa errada, caminhar com amigos, amizades impróprias e coisa e tal, e ficar quieto e não fazer nada. Eu não imagino uma família assim. A não ser que seja uma família desestruturada. Esse irmão vai cuidar do seu irmão mais novo. Ele vai exortar o seu irmão mais novo. E é isso que Paulo está dizendo para a gente. Irmãos, não tenho tempo, mas só para a gente passar aqui. Veja, ociosidade é um dos grandes problemas da nossa igreja. Eu digo igreja de maneira geral. E quando eu falo em ociosidade, eu não estou falando apenas do nosso trabalho secular, porque isso também é um problema. Nós temos irmãos, e aqui eu vou falar para os homens, né, porque não desprezando aqui as mulheres e não dizendo que a mulher não precisa trabalhar, mas segundo as Escrituras Sagradas, o dever de prover e de sustentar a casa, em primeiro lugar, é do homem. Então, o que tem de crente ocioso no nosso meio, não podemos contar. E isso é verdade, tá? Temos cristãos ociosos, sim, mas é claro, não apenas no mundo secular, mas principalmente dentro da igreja. Porque é que temos muitas mulheres, e isso é muito bom, participando dos nossos ministérios, participando de várias outras atividades dentro da igreja. Por quê? Porque nos faltam homens valorosos e corajosos. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que é comemorado no dia 15 de julho? Quem souber, igual a escola aqui, pode, menos o pastor Ricardo, que já sabe. Oi? Muito bom, minha irmã. Quem aqui sabia que dia 15 de julho que se comemora o dia do homem, levanta a mão. Obrigado. Deu certo o meu exemplo, né? Um pouco mais de 5 irmãos. Isso, irmãos. Eu não estou culpando você que não sabe. O problema não é você. Isso não é divulgado na mídia. Isso não é divulgado nas mídias sociais. Eu divulguei, né? Mas isso não é divulgado nas mídias sociais.
Isso não é divulgado nos jornais. Por quê? Porque o homem tem sido cada vez mais tratado como um banana. Assistam os filmes, vejam as séries, vejam os noticiários. O homem tem sido cada vez mais colocado em escanteio. Não venham aqui, irmãos, exaltar o machismo, pelo contrário. Eu venho dizer que Deus criou homem e mulher, cada qual com seu valor, com a sua beleza, com a sua importância, mas ambos são complementares. E o papel do homem tem sido colocado de lado. Para a mulher se sobressair, ela não precisa subir em cima da cabeça do homem. E nem tampouco o homem precisa subir em cima da cabeça da mulher. Veja, irmãos, estamos invertendo tudo. E aí a gente tem o problema da ociosidade. E aí então Paulo fala, exortem uns aos outros, principalmente os ociosos. Porque na igreja, irmãos, está faltando homem com responsabilidade. Está faltando um homem dizer e bater no peito assim, pastor, conta comigo. Eu não sei tocar, eu não sei operar o som, mas o que o senhor precisa para fazer? Tem que carregar alguma coisa, eu vou ajudar. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas em segundo, ele continua. Confortem os desanimados. Veja que logo de início, Paulo cita 3 grupos aqui. O primeiro eu já falei, os ociosos. O segundo grupo são os desanimados. E o terceiro grupo são os fracos. Ele fala, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Aqui, a gente o que é ser uma igreja. Lembra que no início falou? Warren Wiersbe? Ele falou, nenhuma igreja, nenhuma família é perfeita. Por quê? Porque temos crentes fracos aqui dentro. Temos crentes, como ele disse, desanimados aqui dentro. E isso, irmãos, preste atenção, isso não é um pecado. Estar desanimado não é pecado, preste atenção nisso. Faz parte da vida cristã. Nós vivemos tanta coisa, como o pastor disse, perdas, sofrimentos, tristezas, saudades. Então, em algum momento da sua vida, você vai se abater, vai sair sobre você, vai pousar em você uma espécie de desânimo. Talvez tenham pessoas aqui dentro desanimadas. É provável, nesse universo tão grande, que tem alguém aqui desanimado. Agora, o desânimo não é o fim. Paulo disse isso, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. O que ele está dizendo não é que eu nunca fico desanimado, é que quando eu estou desanimado eu não paro. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque eu tenho uma família para me carregar. É isso que ele está dizendo, irmãos. E aqui, abre um parêntese e escreve na sua Bíblia, aqui está uma das maiores importâncias dessa comunidade, o fato de carregarmos uns aos outros nos nossos ombros. Essa era a oração dos homens de Deus do tempo passado. Martim Lutero escreveu isso em um dos seus textos. A oração que ele fazia é, dai-me ombros fortes, para na hora da necessidade do meu irmão eu poder carregar ele. Você lembra daquela imagem, eu sempre gosto de lembrar aqui, né, daquele paralítico, junto com os seus 4 amigos, que sobem no telhado para poder, lembra disso? Para alcançar Jesus? Lembra? Tirando aqui toda aquela parte da engenhosidade dos amigos, tirando tudo aquilo, o que você precisa entender aqui, que aquilo ali representa a igreja. Representa a igreja, irmãos, de uma forma muito simples, e como Paulo está pontuando aqui. Representa a igreja, sabe por quê? Porque aquele aleijado ali é a igreja. E aqueles 4 amigos também são a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em algum momento eu vou ser o ocioso, em algum momento eu vou ser o desanimado, em algum momento eu vou ser o fraco. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não quer reconhecer isso. A gente não reconhece que a gente está passando por um momento de desânimo, ou que a gente está fraquinho na fé, fraquinho na caminhada. Aquele homem reconhecia, e ele tinha 4 amigos para carregar ele. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui, faz outro parênteses aqui, para a gente falar sobre os irmãos desigrejados, se é que podemos chamá-los de irmãos. Como eu disse, esses da internet, que estão dizendo que isso aqui não tem mais valor, que isso aqui não vale de nada, que não tem por que sair de casa. Tudo que se faz aqui, ele diz, eu posso fazer dentro da minha casa. E eu digo, não pode. E eu vou dizer mais para você. O problema aqui não é somente teológico. Não é somente doutrinário, porque você já viu que a Escritura é incompatível com esse pensamento. Não é. O problema aqui, irmãos, é indiferença. Se somos uma família, e se em algum momento eu serei carregado, e no outro momento eu ajudarei a carregar o outro, o que é que essa pessoa está fazendo dentro de casa? Quantas pessoas ela ajudou durante esse ano?
Quantos irmãos ele fortaleceu durante esse ano? Quantos irmãos ele ajudou, inclusive com o ministério de misericórdia? Irmãos, nós precisamos entender que uma hora você vai carregar e outra hora você vai ser carregado. Bom, e ele continua dizendo: sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Sejam sempre bondosos. Aqui ele fala do nosso relacionamento, como é que deve ser. Primeiro, lembra, ele disse lá em cima, vivam em paz. E aqui ele está dizendo, sejam pacientes uns para com os outros. Lembra que eu falei, não tem família perfeita. Então, em algum momento, você vai se estressar com alguém aqui dentro. Porque, irmão, tem crente chato, irmão. A gente precisa falar isso, né? Tem crente chato. Tem. Às vezes eu posso ser chato e alguém vai ter paciência comigo. Mas, por favor, reconhece também que você é um pouquinho chato. Vai. A gente tem dificuldade, né? A gente consegue enxergar o pecado mais na vida do irmão do que na nossa. Então, reconhece um pouquinho que às vezes você fala demais, às vezes você critica demais, às vezes você é severo demais. Reconhece isso. Para quê? Para que nós tenhamos paciência uns para com os outros. E quase sempre a gente só quer ter paciência com a gente. Mas seguindo, todas essas funções, geralmente, não serão exercidas por todas as pessoas, por uma única pessoa na igreja. Vou repetir. Todas essas funções, todos esses comandos que Paulo deu aqui, não serão exercidos apenas por uma pessoa. É por isso que ele usa, façam isso uns com os outros. Tá? O que ele está querendo dizer? Que em algum momento, um vai exortar o ocioso, o outro vai auxiliar o fraco. É isso que é a vida orgânica e em comunidade da nossa igreja. Lá na nossa igreja nós temos o pacto, Ricardo, da igreja saudável, e eu lembro que no final do pacto vem escrito algo muito interessante, em que a gente diz assim, né, a pessoa que está chegando na igreja, precisa confessar isso publicamente diante da igreja, e ele diz assim, agora, eu sou responsável por vocês, e vocês são responsáveis por mim. Olha, irmãos, que frase e que confissão impactante. É isso que as pessoas que estão entrando na igreja agora, ou que estão vindo de outras comunidades, precisam aprender. Porque eu não sei você, mas eu já servi em igreja grande. Por exemplo, igreja que tinha mais de 5.000 membros. Eu já servi em igreja assim. Geralmente uma igreja muito grande, ela é comparada a uma espécie de anfiteatro. Anfiteatro. Se você é um visitante, você entra e sai, ninguém fala com você. Se você é membro da igreja, né? Eu tenho um exemplo lá de casa. A minha irmã contou, ela era de uma dessas grandes igrejas, e ela disse que quando saiu da igreja, depois de servir lá por 5 anos, e detalhe, ela trabalhava na igreja, 5 anos servindo na igreja, ela precisou se mudar, e aí foram no pastor. O pastor perguntou assim, mas vocês são membro daqui? Atuante, não faltava culto, trabalhava, o pastor não conhecia eles. Por quê? Porque estamos reduzindo a nossa igreja a uma espécie de templo pagão, ou como eu disse, uma espécie de anfiteatro. A gente entra por ali, senta na cadeira, se alimenta e vai embora satisfeito. Isso não é igreja, isso é cinema. Quando você vai no cinema, você fica conversando com as outras pessoas, sim ou não? Não sou doido. Imagina, você assistiu o filme, virar para o lado e começar, rapaz, gostou do filme? E aí, o que você achou? Não, a gente não faz isso, porque é cinema. Você entra, tem o seu assento, você fica até com raiva, né, quando vem criança do lado. O pastor Miguel senta na fileira, ninguém senta mais, né? 3 crianças ali. Então, enfim, você fica até com raiva, por quê? Porque você não tem compromisso com aquela pessoa que está ali. Você não tem responsabilidade sobre a vida dela. Tá? No máximo você vai ser educado, no máximo você vai tratar com educação, mas só isso. A igreja não pode ser isso. Você tem que estar aí sentado, preocupado com as famílias que estão sentadas com você. Você tem que estar pensando nos desempregados da igreja, nas famílias que têm mais dificuldade, ou como eu disse, aqueles que estão sofrendo. Aqueles irmãos que estão passando pelo luto, pela dificuldade, eles precisam ter a maior atenção nossa. A gente tem que estar preocupado com isso, em casa pensando neles. Hoje eu vou fazer um telefonema. Hoje eu vou fazer um vídeo chamada. Hoje eu vou na casa daquele sujeito. Isso é igreja. Mas então, para a gente caminhar para o final, já falei muito. Vamos lá, terceiro lugar. Essa comunidade local, segundo Paulo, ela estimula a devoção. Vejamos, versos 16 a 22. Ele diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias,
Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Irmãos, aqui está, em terceiro lugar, o valor da igreja local. É que ela estimula a devoção. Uma rápida definição de devoção, talvez você não esteja familiarizado com essa expressão, mas nada mais é do que a atitude constante de se voltar para Deus com um coração sincero, desejo ardente por Ele, através dos meios pelos quais Ele mesmo estabeleceu. Como a gente gosta de falar, né? Os meios de graça. Em outras palavras, oração, jejum, leitura da palavra, os louvores, pregação, meditação, misericórdia e uma extensa lista de coisas que o próprio Deus estabeleceu para que você usasse como ferramenta para se aproximar dele. E eu pergunto, cada uma das palavrinhas que eu citei aqui, onde que você encontra isso tudo na plenitude? Dentro da igreja. Você encontra isso no culto público, na reunião dos santos. Eu não sei você, mas eu já senti isso várias e várias vezes, inclusive depois que eu me tornei pastor. É interessante dizer isso. Lembra que eu falei aqui? Em algum momento você vai estar desanimado. Você acha que eu nunca cheguei na igreja desanimado? Você acha que eu nunca saí de casa desanimado? Claro que sim. Mas quantas vezes, irmãos, eu entrei dentro da igreja desanimado, quebrado, fraco, machucado, e aí então o dirigente, enfim, a equipe de louvor começou a cantar, a primeira oração, a primeira palavra, aquilo aqueceu o meu coração. Você entende a necessidade disso? Devoção! Aí, qual é a primeira coisa que a gente faz quando está desanimado? O que a gente faz? Não, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou ficar em casa. É como se você tivesse com febre e falasse assim, não, eu não vou tomar paracetamol. É tipo isso. Eu não vou para o único lugar que poderia ressuscitar a minha alma, que poderia aquecer o meu coração, trazer de volta aquela alegria que se foi. É aqui que o crente é renovado e que ele encontra a sua razão de ser, meu irmão. Então que você possa abrir os olhos para isso, o seu coração possa ser alcançado por essa palavra. Rapidamente, Paulo nos dá aqui algumas ordens. Ele diz, alegrem-se sempre. Em primeiro lugar, o que eu tenho para dizer isso é que esse é o imperativo da vida cristã. Lembra que eu falei? Estamos desanimados, porém alegres, Paulo vai dizer. Sabe o que significa isso? Presta atenção. Paulo não está dizendo que você nunca vai ficar triste de novo. Não. Ele está dizendo que mesmo triste, a gente se alegra. Em outras palavras, a nossa alegria não é um estado, ela não é circunstancial, ela não é contingente, ela não está atrelada às coisas que a gente viveu durante a semana. Ah, mas a minha mãe brigou comigo, a minha vizinha discutiu comigo. Sim, isso é chato, isso atinge a gente, mas ainda assim estamos alegres, porque o motivo central da nossa alegria não muda. O motivo dela é o Senhor Jesus. Mas ele continua, orem continuamente. Irmãos, eu só posso dizer, como disse um grande teólogo da história da igreja, orar para o cristão é respirar. Não tem outra aplicação e explicação melhor do que essa. O pastor convidou você aqui para orar. Orar para o cristão é respirar. O cristão que não ora, ele quase podemos concluir, não é cristão. Porque que filho não fala com seu pai? Que filho não pede a proteção e o auxílio do seu pai? Como ele disse, oração não é para os fortes, é para os fracos. Então orem continuamente. Depois ele diz, em tudo dei graças. Como também já foi dito aqui, estão passando por necessidade, graças a Deus. Estão passando por alegria, graças a Deus. Eu sei, irmãos, que é tão difícil dar graças a Deus quando a gente está passando por dificuldades, mas também é tão difícil dar graças a Deus quando a gente está prosperando. Você já viu isso? É muito difícil, irmãos, é muito difícil. Mas que Deus nos ajude em tudo, dê graça. Por último ele diz, não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Para além dos problemas que a gente pode pensar a respeito desse texto, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a gente não pode ser nem 8 nem 80. É isso que ele está dizendo. A gente não pode nem ser como os coríntios, que supervalorizavam alguma espécie de dom, mas a gente também não pode ser como, por exemplo, um cessacionista. Aquele que não acredita que Deus pode usar dons, aquele que não acredita que Deus pode falar no meio da sua igreja. E aqui, eu não tenho muito tempo, mas veja, só para dar a minha opinião sobre isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda a igreja que tem a pregação da palavra como seu motivo central, e a palavra é aberta e pregada com verdade e fidelidade,
Essa igreja não necessita de pessoas dizendo assim diz o Senhor. Veja que eu não disse, essa igreja não necessita de profecias, não disse isso. Eu disse, essa igreja não precisa de que ninguém se levante no meio de você e diz assim diz o Senhor. Como eu brinquei lá em casa, né? Digo eu e não o Senhor. Irmãos, só para você pensar, a responsabilidade que é você levantar no meio da igreja e dizer assim, eu profetizo. Por isso que eu brinquei aqui no início, dizendo que eu profetizo, porque era brincadeira. Porque se Deus não mandou você dizer, não diga. Por isso o trabalho do pregador é um trabalho pesado. Por quê? Porque quando você abre a Bíblia e você ensina ela com fidelidade, aquilo já é uma profecia. Porque profecia significa ser boca de Deus na terra. Significa pregar e dizer as palavras de Deus para o povo de Deus. Então não sei se você sabe, mas Deus já falou o seu coração nessa manhã. Mas então, para caminharmos para o final, eu só vou ler os versos finais para você entender, versos 23 ao 28. Paulo encerra então dizendo que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. E ele diz, irmãos, orem por nós. Saúdem todos com um beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Eu só tenho um comentário para fazer sobre esse trecho que eu li, para nós encerrarmos hoje. Só um. Não sei se você observou, eu li rápido, mas dá para perceber. Verso 23 é uma oração. Ele está falando não mais para a igreja, ele está falando para o Senhor da igreja. Não sei se você reparou isso. Ele diz que o próprio Deus da paz os santifique. Isso é uma oração. Paulo no fim de sua carta, ele faz isso muitas vezes, para orar pela igreja. Lembra? Mais uma vez, mostrando a importância da oração. Mais uma vez, mostrando o cuidado que os líderes precisam ter com a sua igreja. Veja, resumindo tudo que a gente viu até aqui. E aí ele faz esse pedido maravilhoso, que os santifique, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível. E ele continua. E aí, a partir do verso 25, o que acontece? A oração acaba. E aí ele faz um pedido de oração. Ele diz, irmãos, orem por nós. É só isso que eu quero comentar no final. Resumindo tudo que a gente viu até aqui, o valor da igreja, o cuidado dos líderes por nós, o cuidado nosso para com os líderes, o cuidado uns para com os outros, o fato de estimularmos a devoção aqui dentro, tudo isso é resumido no final. Não de forma teórica, de forma prática. Quando Paulo faz uma oração, e ele termina dizendo assim, mas também ore por nós. Em outras palavras, não é só eu que tenho que cuidar de vocês têm que cuidar de mim. Irmãos, sinceramente, se o maior líder do cristianismo no primeiro século, um dos homens mais inteligentes que passaram pela face da terra, com um currículo exemplar, como o do apóstolo Paulo, né, um homem santo de Deus, escreveu aí aproximadamente 13 cartas, né, o segundo maior escritor do Novo Testamento. Eu poderia continuar falando aqui várias coisas para você. Se ele reconhece que ele depende da congregação local, quem dirá eu? Eu que sou pequenininho, eu que sou limitado, como eu dependo de vocês? Como nós dependemos uns dos outros? Você pode dizer amém? Que Deus continue guardando essa igreja e colocando essa palavra nos seus corações. Vamos orar com a permissão do nosso pastor? Eu queria fazer uma oração e deixar aqui o meu presente para vocês, orar pela vida de vocês, pela vida do seu pastor, e para que Deus os conserve assim, tal como a igreja de Tessalônica, a igreja modelo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito, Senhor, é o teu poderoso nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela tua palavra pregada. Como eu disse, Senhor, quem somos nós diante da tua voz, da tua palavra? Não podemos, Senhor, perscrutar as tuas sagradas escrituras, a não ser que seja pelo auxílio preciso do Santo Espírito. Obrigado porque mais uma vez o Senhor teve misericórdia de nós e falou aos nossos corações. E falou, Senhor, sobre a importância e o valor da igreja. Não apenas, Senhor, aquilo que nós fazemos, mas por que nós fazemos isso? Senhor, num tempo em que a igreja tem sido desvalorizada, que a igreja tem sido esvaziada, diminuída, colocada para segundo e terceiro plano, nós entendemos que não existirá vida saudável fora da igreja. É claro que a salvação acontece no Senhor, mas a vida cristã acontece aqui dentro. Então nós precisamos de pastores sobre nós, nós precisamos de irmãos e irmãs cuidando, Senhor, uns dos outros, como nós aprendemos aqui.
E então eu viro, Senhor, a minha oração para essa igreja local, a Igreja Batista da Graça em Nova Iguaçu. Eu sei, Senhor, que só tem 1 ano, Senhor, de vida, mas, Senhor, que importância essa igreja tem nesse lugar. Ah, Senhor, o Senhor colocou esse desejo, esse sonho no coração do pastor Ricardo e de alguns irmãos aqui. E o Senhor fez isso florescer e frutificar. E aqui estamos, Senhor. 1 ano depois, uma igreja já organizada, Senhor, formada, com muitos irmãos aqui. Tudo isso, Senhor, é para a tua glória. Tudo isso é para o teu louvor e nós queremos te agradecer por isso tudo. E, Senhor, te pedir, conserva essa igreja fiel, Senhor. Conserva o pastor dessa igreja fiel, Senhor. Só há uma coisa que o pastor precisa ter, dentre todas as outras coisas, é fidelidade, Senhor. Que o Senhor continue capacitando e usando o teu servo, dando a ele, Senhor, força, valor, dando a ele fidelidade, dando a ele, Senhor, experiência, dando a ele, Senhor, o poder da tua palavra para pregar nesse lugar, para libertar os cativos, para curar os enfermos, Senhor. Dá, Senhor, a ele, Senhor, mais de ti, para que ele cresça e essa igreja se desenvolva. Abençoa também as famílias dessa igreja, tanto os fundadores como aqueles que vão chegando depois, aqueles que estão visitando aqui. Senhor, tem misericórdia de cada um, Senhor. Como nós pregamos, somos uma grande família, Senhor. Às vezes brigamos, às vezes nos chateamos com os outros, mas por favor, Senhor, não permita que isso nos separe, Senhor. Não permita que ergamos muros dentro da igreja. Não permita que ergamos facções e partidos dentro da igreja. Somos um, Senhor. O único Deus, o único Espírito, um só batismo, um só corpo, Senhor. Então, por favor, Senhor, use essa comunidade local para cuidarem uns dos outros, mas também para alcançarem essa comunidade. Esse bairro, Senhor, essa cidade, Senhor, que eu vivi aqui durante anos, Senhor, tão carente e necessitada, Senhor, da pregação poderosa do Teu Evangelho. Que essa igreja seja a luz na cidade de Nova Iguaçu. E como diz o Seu nome, Senhor, que ela transborde graça para todos, Senhor, dessa cidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, mais uma vez pela oportunidade, pastor Ricardo. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém.